Quais os principais tipos de armazenamento interno para celular? Se você está pensando em comprar um novo celular ou trocar o que você já usa, assista esse vídeo que tem indicação de marcas e modelos que usam as versões mais atuais desses armazenamentos. E vamos para o vídeo. Celulares Android. Os celulares Android podem utilizar diferentes tipos de armazenamento interno, variando em velocidade, capacidade e tecnologia utilizada. Os principais tipos de armazenamento presentes em celulares Android são o armazenamento eMMC e o armazenamento UFS. O armazenamento eMMC, Embedded Multimedia Card, ou do português, cartão de mídia embutido. O eMMC é um tipo de armazenamento sólido, assim como o SSD, e utiliza da tecnologia Flash para fazer o armazenamento dos seus dados. Porém, possui componentes de qualidade inferior se comparado aos SSDs atuais. Versões eMMC 4.5, 5.0 e 5.1. A sua velocidade de leitura e escrita estimada varia conforme a versão, mas em média a leitura, segundo a tabela de referência, pode atingir cerca de 250 MB por segundo e a escrita em torno de 125 MB por segundo, nos modelos mais recentes para celular. Existem fontes também que dizem que o eMMC 5.1 pode atingir uma velocidade de leitura de até 400 MB por segundo. Tamanhos disponíveis. Geralmente, o eMMC é encontrado em tamanhos de armazenamento de 16 GB, 32, 64 e 128. Raramente você pode encontrar também no tamanho de 256 GB. Alguns modelos de celulares que possuem armazenamento eMMC 5.1. Motorola, Moto E13, Moto G Play 2023, Motorola Edge 30 Neo. Samsung, Galaxy A23, A13, M33, A03, M32 e A01 Core. Armazenamento UFS, Universal Flash Storage ou armazenamento flash universal. O armazenamento UFS chegou para substituir o antigo eMMC, com um desempenho superior e mesmo consumo de energia. Versões UFS 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 3.1 e 4.0. Velocidade estimada de leitura e escrita. O UFS é significativamente mais rápido que o eMMC, com velocidades de leitura e gravação que variam de acordo com a sua versão. O UFS 2.0, 350 MB por segundo de leitura e 150 MB por segundo de gravação. Já a versão 2.1 tem 860 MB por segundo de leitura e 255 MB por segundo de gravação. A versão 2.2 tem a mesma velocidade do 2.1, apenas com algumas melhorias. O UFS 3.0, 2.100 MB de leitura e 410 MB por segundo de gravação. O UFS 3.1, 2.100 MB por segundo de leitura e 1.200 MB por segundo de gravação. Tamanhos disponíveis. O armazenamento UFS pode ser encontrado em tamanhos de 32, 64, 128, 256, 512 e 1 TB. O armazenamento UFS 4.0 tem velocidade de leitura de 4.200 MB por segundo e de escrita de 2.800 MB por segundo. Alguns modelos de celulares que possuem armazenamento UFS 3.1, celulares Samsung, Galaxy S22, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, S20 FE, Xiaomi, Redmi Note 12 Turbo, Poco F5, Poco F4, Xiaomi 13, 12T, Motorola, Motorola Edge 30, Moto X40, Moto X30, Moto G100. Alguns modelos de celulares que possuem armazenamento UFS 4.0. A linha Galaxy S23, Zenfone 10, Xiaomi 13 Ultra e Motorola Edge 40 Pro. Cartões microSD UFS. Os cartões microSD UFS possuem a tecnologia Flash e chegam a velocidades de leitura de até 530 MB por segundo. Armazenamento SSD, Solid State Drive. Algumas variantes mais avançadas de smartphones Android também adotam tecnologias de armazenamento semelhantes às que são usadas
em computadores, como os SSDs NVMe. A velocidade estimada aí de leitura e escrita é de aproximadamente aí 3.500 MB por segundo para leitura e escrita de 2.500 MB por segundo. E os tamanhos disponíveis podem variar de 128 GB até 1 TB ou mais. Só que é importante notar que essas velocidades de leitura e escrita que foram mencionadas são apenas estimativas, e podem variar de acordo com cada dispositivo. iPhones. Os celulares iPhone utilizam principalmente dois tipos de armazenamento interno: armazenamento NAND Flash e o armazenamento SSD NVMe. Armazenamento NAND Flash. Versões. A Apple costuma usar várias variantes de armazenamento NAND Flash em diferentes modelos de iPhone. A velocidade estimada de leitura e escrita pode variar, dependendo da geração do iPhone e do modelo específico, mas em geral as velocidades de leitura estão na faixa de 200 a 300 MB por segundo, enquanto as velocidades de escrita costumam ser de 100 a 200 MB por segundo. Tamanhos disponíveis. Os iPhones geralmente oferecem várias opções de tamanho de armazenamento NAND Flash, como o 64, 128, 256 e, em alguns casos, 512 GB. Armazenamento SSD NVMe. Versões a partir do iPhone 6S, lançado em 2015, a Apple começou a adotar a tecnologia de SSD NVMe em alguns modelos do iPhone. Velocidade estimada de leitura e escrita. O armazenamento SSD NVMe é mais rápido que o NAND Flash, com velocidades de leitura na faixa de 1,5 GB por segundo ou mais e velocidades de escrita de cerca de 700 a 800 MB por segundo ou até mais, dependendo do modelo. Tamanhos disponíveis. Os iPhones com armazenamento SSD NVMe também costumam oferecer várias opções de tamanho, semelhantes às opções NAND Flash, como 64, 128, 256, 512 e 1 TB. E é importante também levar em conta que a Apple costuma não dar detalhes de especificações técnicas, como as velocidades de armazenamento, e as informações acima são apenas aí uma estimativa com base em testes de benchmark e análise de especialistas. Para mais assuntos como este, dicas e tutoriais, pode se inscrever no canal, clicar no sino para receber notificações de novos vídeos e deixar o seu like, pois assim você ajuda o canal a crescer e trazer mais informações úteis. E nos vemos no próximo vídeo.